eu estava levantando, o meu marido, ele chegou para mim e falou assim que ele tinha tido um insight sobre uma frase. Ele estava tomando banho e estava pensando sobre a frase de Mateus. Na verdade, depois é que eu pesquisei quem foi que disse essa frase, que foi Mateus, apóstolo de Jesus, dizendo: é onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E essa frase de Mateus, ela tem tudo a ver com o alinhamento que tem numa Halila, de uma flecha do alinhamento. E essa flecha do alinhamento, acho que vocês não conseguem perceber aqui, mas a casa 28, porque o Mahalila está aqui atrás de mim, muito pequenininho para vocês verem, mas ela está na casa 28 e nos leva para a casa da autorresponsabilidade com o nosso caminho. Mas ela está na linha do chakra do coração. Então essa flecha tem tudo a ver com essa frase: onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. E a gente precisa muito refletir sobre onde nós colocamos o nosso foco. E muitas pessoas, elas se perguntam, e é uma pergunta honesta, justa, se eu estou alinhado com o meu coração, seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento, nas coisas que nós fazemos. Muitas pessoas se perguntam se o seu caminho tem coração, se aquilo que você faz corresponde àquilo que o seu coração deseja, aquilo que você quer. Mas existe uma confusão em relação a isso, e uma confusão muito perigosa, porque é aquela questão de como que você chega nessa resposta do coração. E muitas vezes a gente se confunde a resposta do coração com uma resposta emocional carregada de rejeições, de apegos, e ali não tem o seu coração, tem suas emoções. E eu já falei várias vezes, em vários vídeos, inclusive do meu canal, falando sobre a questão da abertura do coração. Então, vamos entender, o alinhamento está na linha do coração. Mas para que você se alinhe, nós precisamos trabalhar as nossas emoções para que o nosso coração abra. O que significa coração aberto? Não é uma emocionalidade, não é um apego. Então, às vezes eu estou dizendo que o meu caminho tem coração, e quando eu estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer que eu estou apegada a alguma situação. Então, meu coração está me dizendo para fazer isso, meu coração está dizendo para fazer aquilo, e muitas vezes não é o seu coração que está dizendo, são seus medos, são suas percepções limitadas, os medos que nos prendem a determinadas situações. Um exemplo bem básico que todo mundo já deve ter escutado ou vivido é o exemplo de estar apaixonado por alguém. Então, às vezes aquela pessoa não te corresponde, ao contrário, ela não te corresponde, mas você está preso naquela situação, apegado àquela situação, e diz que ali está o seu coração. Não, não é. Ali está a sua emoção, ali está os seus apegos e aversões. Então, o que nós precisamos entender que estar alinhado com o coração exige de pré-requisito que o coração esteja em paz, completamente em paz e aberto. Aberto, o que significa um coração aberto? Não é, de novo, um coração emocionado, cheio de emoções, cheio de situações onde você não tem rejeições e apegos. Qualquer situação desse tipo, o seu coração não está aberto, ele está cheio de emocionalidade. O coração aberto é um coração pacificado, é um estado que você adquire quando justamente aquelas emoções que estavam apertando, oprimindo o seu coração, angustiando o seu coração, elas estão dissolvidas. E quando nós conseguimos trabalhar isso, isso é um trabalho muito importante, emocional e espiritual. Emocional, porque você limpa a porta da entrada dessa grande catedral que é o nosso coração. Então, nós podemos entrar aí, finalmente, e ali sim escutar de fato o que o coração está dizendo. Mas o que é o coração dizer? É a nossa conexão com a nossa energia mais sutil, com a nossa energia espiritual, com a nossa energia divina, que esta sim é que diz o que fazer
não é a nossa estrutura de ego, não são nossos medos, nem são nossos apegos. É a nossa estrutura, ela abre, então abrir o coração é permitir que o seu ego ele relaxe o comando egóico e ali há uma permissão para que esta energia divina e sutil ela possa finalmente ser ouvida. Então o coração, na verdade, é uma catedral, um templo. Ele ouvir o coração não é o coração exatamente. O coração é o lugar onde é possível escutar esta voz que vem de cima, essa voz divina, essa voz seja você místico ou não, use a palavra que você quiser usar, de Deus, do seu eu superior, da sua essência, do seu self, não importa o nome que você dê. O fato é que quando a gente consegue entrar nessa catedral que é o coração, nós conseguimos ali sintonizar com essa energia. E o coração é um lugar onde nós sintonizamos com essa energia. E lá também é a nossa dificuldade, porque na porta desse coração, dessa catedral, estão as nossas emoções, as nossas mazelas, os nossos apegos e os nossos vícios e também as nossas rejeições. Eu não quero isso, eu quero aquilo, não quero e quero, e essa emocionalidade toda que a gente vive, ela fica aqui muitas vezes retida nesse lugar. Então, para que a gente perceba se o nosso coração está aberto, nós precisamos parar um pouco, observar, olhar e sentir, usar a nossa percepção sensorial para sentir se aqui está em paz ou não, se aqui está tranquilo ou não. Então, quando nós conseguimos olhar para essas situações, e aí vem uma outra questão, que é ao dar-se conta de um incômodo dentro de nós, de um incômodo como um aperto, como uma angústia, um mal-estar, a maioria das vezes o que nós fazemos é tentamos distrair disso. Nós tentamos esquecer isso, distrair mesmo, tomar uma cerveja, ir para algum lugar, fazer um negócio, fazer outro, comer, beber, conversar com alguém, ir para a internet para distrair-se. Então, o que acontece com isso aqui? Que fica sem olhar. E agora eu vou falar de uma outra flecha do Mahalila, que é o dar-se conta. Dar-se conta. Vou mostrar onde ela está. O dar-se conta é uma flecha que começa na casa 37 e nos leva para a casa da bem-aventurança. Dar-se conta, ele nos leva naturalmente a um estado de bem-aventurança, de acalmar este estado. Mas é muito difícil, as pessoas não conseguem, a maioria, e nós também, eu não estou falando as pessoas me excluindo disso. A nossa primeira reação, da maioria das pessoas, é não querer olhar para isso, é não querer parar nessa dor um pouco, parar nisso e sentir sem tentativas de mudança, só acolhendo, só acolhendo. Então, quando a gente acolhe esses incômodos que estão aqui no nosso coração, quando nós conseguimos acolher isto, nós conseguimos resolver naturalmente, usando a sabedoria do nosso próprio organismo, do nosso próprio corpo, nós resolvemos isso de uma maneira natural, orgânica. Às vezes, muitas vezes, a gente vai ter que fazer algum tipo de trabalho, mas o fato de você parar e permitir sentir o que está aqui, quando eu paro, eu acolho isso. Acolher é ficar um tempo parado, isto começa a solucionar de uma maneira mais natural. Quando nós encontramos uma pessoa que tem uma capacidade de escuta amorosa, ela não precisa dizer nada, ela não precisa te dar conselhos, mas ela está ali numa atenção, nós nos sentimos acolhidos. E de alguma maneira começamos a ter uma percepção diferente daquilo que a gente está vivendo. Então, quando a gente tem essa oportunidade que alguém faça isso,
que é o processo de um amigo, de uma terapia, de uma escuta amorosa, a gente começa naturalmente a elaborar. Mas nós começamos isso conosco mesmo, quando a gente é capaz de ouvir a nós mesmos, perceber os nossos incômodos e ficar com ele um pouco. É como se você estivesse numa escuta amorosa consigo mesmo, observando aquilo sem uma distração daquilo. Eu não quero lidar com isso, amanhã eu lido, não vou entrar em contato. Então, essa atitude nossa de distração, ela impede que o nosso coração se cure, é que essas emoções que estão represadas e que impedem o contato com o nosso coração, elas tenham uma solução e uma resolução. Então, a gente precisa resgatar dentro de nós a nossa capacidade natural de nos equilibrarmos. Não significa que a gente não precisa fazer terapia e que a gente não possa fazer isso, porque isso é um grande avanço quando a gente consegue finalmente olhar. O próprio ato de fazer terapia é um cuidado consigo mesmo, de parar e falar assim, estou precisando de ajuda e vou atrás de ajuda. Então, por que isso é importante? Porque sem o seu coração estar pacificado, abrir o coração é sinônimo de pacificar o coração. Sem o nosso coração estar pacificado, nós não temos capacidade de receber as orientações que vêm da alma. Tem muito ruído dentro de nós. E ali a gente se confunde muito, e ali nós vamos colocar a nossa atenção, voltando à frase de Mateus, a nossa atenção em algum ponto que não é o nosso coração. Então, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E a gente, explorando melhor essa frase, aonde está a nossa atenção, aquilo que a gente coloca a nossa atenção, ali está o nosso tesouro. E se o nosso tesouro for as nossas dores só, então nós estamos fritos. Se a nossa atenção for os nossos conflitos, as nossas dificuldades, então toda a nossa vida, nós estamos construindo ali um monte de tesouros que não tem nenhum valor ao final da vida, ao final de um tempo. O que você olha para trás e percebe é que você ficou estressado o tempo inteiro, tenso o tempo inteiro, e que o seu tesouro, aquele tesouro que você construiu, o grande tesouro, são os tesouros com os atributos da nossa alma. Esses são os verdadeiros tesouros que a gente vai lapidando, que são os tesouros de uma capacidade maior de amor, de uma capacidade maior de compreensão consigo mesmo, com o outro, de empatia, de abertura, de alegria. De todos esses atributos são da nossa alma. Da nossa alma. Nosso ego tem muita dificuldade de expressar naturalmente isso. Mas o nosso ego, ele está lá a serviço, é como se fosse assim, o ego é nosso carro e o condutor é a pessoa. Então, o carro, ele não é compassivo, o carro não é empático, ele pode até ajudar os outros, carregar a gente, levar para cá, para lá, mas não tem na natureza do carro, da máquina, essas características são da nossa alma. E Edvige está dizendo aqui que estava estudando essa frase, foi bastante explorador, que lindo. Ai, que ótimo então, que sincronicidade, né, Edvige? Então essa frase, ela é de Mateus, capítulo 6, olhei agora antes, porque foi meu marido que falou. Então, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, ou o inverso. Onde que nós colocamos a nossa atenção, aquilo que está no coração está o nosso tesouro. Então, é muito importante qualificar esse tesouro, mas para qualificá-lo, nós precisamos abrir o coração, e para abrir o coração é uma metáfora de um coração em paz. E um coração em paz, ele precisa essa presença, essa capacidade que nós, no nosso atual momento planetário humano, nessa fase do desenvolvimento humano, nós estamos com sérios riscos de perder, de piorar em vez de melhorar, que é a nossa capacidade de estar presentes, porque nós estamos o tempo inteiro numa convite à distração, o tempo inteiro num convite a sair de si e estar gastando a sua atenção, portanto, o seu coração, o seu olhar, aquilo que você percebe, em um monte de coisas que não tem nenhum valor para a nossa alma, não tem nenhum valor.
Então a gente gasta atenção em coisas banais ou coisas emocionais que nem são suas e que você está gastando ali, entrando em conflitos, em brigas, em situações que o que é seu de verdade nisso? Nada. Você capta ali, capta do inconsciente, capta das conversas, das crenças, de tudo, e ali não tem seu. Então é um monte de lixo que a gente às vezes vai acumulando e ali olhando para isso, o nosso coração nisso, no nosso coração numa briga o tempo inteiro, numa fofoca, numa observação da vida alheia, numa coisa ruminante que a gente fica, e ali a gente perde essa capacidade de qualificar o nosso tesouro, o tesouro que é esse coração, que é acalmar o coração. Acalmando o coração e deixando esse coração em paz e tranquilo, nós desenvolvemos a maior qualidade que a gente pode desenvolver, pelo menos nesse estágio de desenvolvimento, porque tem outros estados mais sutis, mas não adianta, esse aqui é o primeiríssimo e difícil estágio para nós humanos, aqui para nossa raça, para nós nesse momento de evolutivo nosso, que é de fato manter o coração sereno, manter o coração aberto para receber aquilo que a sua alma deseja para você. Então esse é o nosso desafio, ou essa é a minha proposta de desafio para essa semana. Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Então, aonde você foca a sua atenção, ali está o seu tesouro. Então, o seu tesouro, um baúzinho, imagina aquelas mulheres antigas que tinham grandes apreços pelos baús de joias, e ali ela vai comprando uma joia, outra joia, e vai guardando ali o seu tesouro, e ali você vai comprando com um olhar desqualificado uma bijuteria barata, que não presta para nada, e nem é bonita, nem é legal, nem dá para usar, e ali é a caixinha nossa que a gente está guardando de tesouros. E quando a gente abre esse tesouro, olha para ele e fala assim, nossa, que coisa, passei a vida cultivando determinadas coisas que ao fim não serviram para nada, nem para me enfeitar, nem para me valorizar, nem para ajudar outro, nem para eu me sentir bem, nem para eu me sentir mais empoderada, nem para eu me sentir mais bonita. Não serviu para nada. Serviu para quê? Para você se sentir pior. Então é isso que Mateus chama atenção nesse capítulo 6. Então, desejo a todos uma boa semana e reflexões sobre a sua energia do coração. Seu coração está aberto ou está fechado? Ele está pesado? Se ele está pesado, precisa de ter cuidado. Um grande beijo a todos vocês. Bom dia.